Chegou o tempo de eu e você irmos para Deus, nos fortalecermos, criarmos coragem, termos uma regularidade de oração, termos um compromisso maior com Deus, nos achegarmos a Ele. E Ele convida, no último dia da festa, Ele se colocou em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus fez um convite muito democrático, não querendo que outras pessoas fossem obrigadas a fazê-lo, mas convidou para que as pessoas que quisessem pudessem vir a Ele e então pudessem ser curadas, pudessem ser supridas. Jesus disse à mulher samaritana: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, tu me pediria e eu te daria água viva. Quando Jesus falou estas palavras, ele estava falando do poder do Espírito Santo. Ele estava falando da oração em línguas, ele estava falando de uma água que ela tomaria e que jamais teria sede. Muitas pessoas, não poucos crentes, desconhecem o poder real que há no Espírito Santo, na oração em línguas. Muitas pessoas não têm podido desfrutar das bênçãos de Deus na sua totalidade, porque elas desconhecem, ou mesmo abrem mão, não fazem uso do expediente da oração em línguas. Se as pessoas conhecessem aquilo que a Bíblia diz a respeito da oração em línguas, elas começariam a orar mais em outras línguas e desfrutar de tudo aquilo que é proveniente ou que vem através da oração em línguas. Talvez você esteja em uma igreja que há tanto tempo foi monopolizado o falar em outras línguas. Ou o falar em outras línguas era somente para aquelas pessoas que eram mais ungidas na igreja, ou aquele missionário, ou aquele pastor que impostava a voz. Não. A oração em línguas é para você que é crente. É para você que começou a andar no Espírito, que nasceu de novo. A oração em línguas é um instrumento de Deus para que você se edifique quando você está orando. Porque a função principal dela qual é? A edificação da nossa fé. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4, que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando você está orando em outras línguas, você está edificando a sua fé. A sua fé, a minha fé, a nossa fé, ela começa a ser alterada na medida em que oramos em outras línguas, na medida em que oramos no Espírito Santo. A fé que outrora era pequena, que era vacilante, que tinha medo, que não cria. Então, a partir de você estar orando em outras línguas, essa fé ela começa a aumentar, ela começa a crescer, você começa a se encorajar, você começa a ver as dificuldades de um modo diferente, não vendo-as mais como algo grande, assim como Josué estava diante das muralhas de Jericó. Talvez nós podíamos pensar que Josué poderia ter se frustrado diante daquelas muralhas, mas ele não se frustrou. Ele não olhou para a sua capacidade, ele não olhou para a capacidade daquelas pessoas que estavam com ele, mas ele olhou para a capacidade de uma palavra que tinha recebido de Deus. Eu colocarei vocês dentro de uma terra que emana leite e mel. E não é porque emana leite e mel que não tem lutas, que não tem disputas, que não tem conquistas, que não tenha guerras. Tem guerras, porque o verdadeiro sabor de uma vitória é a batalha. Quando superamos aquela batalha, quando superamos aquela adversidade, aquele problema, aquela luta que nós temos, lá no final nós vamos desfrutar de todo o despojo que é proveniente, que se tornou disponível para cada um de nós. O resultado da batalha será o prêmio, o galardão, a conquista que nós temos. Então, eu e você, acima de qualquer coisa, precisamos nos fortalecer. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, crescermos no Senhor. Quando Jesus disse aquele imperativo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês vão ser minhas testemunhas.
E a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, os sinais haveriam de seguir aqueles que creem. Então veja bem, é preciso se fortalecer, é preciso do poder de Deus para que eu tenha resultados, para que venha resultados sobre a minha vida, para que eu conquiste. O poder de Deus vai edificar a minha fé, vai construir a minha fé. A oração em línguas foi a primeira evidência de que aquelas pessoas que estavam ali no Pentecostes foram transformadas em homens e mulheres cheias de fé. Quando eu e você recebemos o poder de Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos capacitados para vencer. Nós nos encorajamos, nós cremos que Deus é capaz, que Deus está investindo nas nossas vidas e nós, empunhando a palavra, empunhando a espada do Espírito, sabemos que somos vitoriosos, sabemos que vamos conquistar, sabemos que o inimigo não poderá conosco, sabemos que as guerras já são vencidas, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos naquilo que Deus faz. Quando eu creio nisso, quando eu creio em Deus, quando eu me edifico, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro em outras línguas, quando eu adoro, quando eu jejuo, eu sei porque sei que eu estou edificado, que eu cresci e que eu não tenho medo do diabo. Então, na medida que você ora em outras línguas, que você se edifica, você se torna um agente de Deus, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, capaz de derrubar todas as muralhas. Eu convido você agora para derrubar todas as muralhas, para crescer em fé, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas. Quem pode orar em línguas? Eu e você, agora mesmo. O que me adiantaria ter este carro se eu não colocasse o combustível nele? O que adiantaria eu ter esse carro se eu não trocasse o óleo do motor desse carro? O que adiantaria esse carro se eu não fizesse uma inspeção nele de tempo em tempos? O que aconteceria com esse carro se ele ficasse tanto tempo parado em uma garagem? As peças se oxidariam, os pistões desse carro, eles começariam uma necrose dentro deles e esse carro começaria a ficar trancado. Quando eu e você não colocamos o combustível para dentro de nós, quando nós não oramos em outras línguas, quando nós não meditamos e confessamos a palavra de Deus, quando não adoramos, nós começamos a atrofiar, nós começamos a enrijecer, nós começamos a cauterizar a nossa mente. Mas ao contrário disso, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a ter prazer nas práticas espirituais, então nós começamos a destravar. E coisas novas começam a acontecer sobre cada um de nós. Experimente coisas novas. Deus quer nos colocar em novos lugares. Deus quer nos colocar num futuro promissor. Deus quer te dar tudo aquilo que você precisa, mas é preciso crescer em fé. Deus está dizendo aqui, eu preciso uma terra pronta. Eu preciso uma terra fértil, onde eu possa colocar as minhas sementes e estas sementes possam multiplicar e estas sementes possam germinar e elas possam dar frutos 100, 60 e 30. Quando eu me torno esta terra fértil, eu tenho certeza que sou um agente multiplicador. Eu sei que sou um canal de bênçãos. Eu sei que o Senhor está me usando para multiplicar. Seja você também este canal multiplicador, sendo útil no reino de Deus, sendo alguém que é um instrumento dele, a partir de estar se edificando. Cresça na sua fé, orando em outras línguas. Eu quero convidar você para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você não é inscrito, se inscreve agora e participe. Um outro convite que eu quero deixar para você acessar aqui abaixo na descrição do vídeo um grupo do Telegram que eu tenho ali, onde eu posto links para os cursos gratuitos nas salas de Zoom que fazemos nas sextas-feiras. Temos uma agenda das sextas-feiras e você pode participar gratuitamente. Precisa ter o aplicativo do Telegram e entrar para o grupo com o link que eu posto aqui abaixo, logo aqui abaixo.
Entre e participe conosco. Você vai ter cursos, você vai ter treinamentos totalmente gratuitos para você. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.